Irmão, nós vamos dar continuidade àquele assunto que nós já tínhamos tratado com os amados anteriormente. Nós já tínhamos feito 3 estudos sobre a comunhão, e hoje eu tinha preparado uma série de 4 estudos e hoje a gente conclui, tá certo? Nós vamos falar hoje, nós já falamos da comunhão entre os irmãos, o que é uma comunhão, como a gente pode preservar, os desafios que tem nesse processo de comunhão, e hoje nós vamos tratar com os irmãos como proteger a igreja. Protegendo a igreja pela unidade. Então nós vamos trabalhar esse assunto hoje com os irmãos, e os irmãos fiquem à vontade para qualquer intervenção. Vocês têm livre-arbítrio aí, qualquer dúvida que vocês tenham. Aquelas que eu não souber tirar, o pastor Davi com certeza não passa batido. Com certeza o pastor tira e nós juntos vamos pedir a Deus que possamos sair daqui aprendendo mais um pouco da sua palavra. Irmãos, proteger a unidade da igreja é algo que nós, como crentes, devemos perseguir. Veja só, quando eu penso em proteger, a ideia que nós temos de proteger é proteger algo que vem de fora. É como se eu fosse proteger algo que tivesse os ataques que vêm de fora. Mas nas igrejas parece que a coisa é diferente. Muitas vezes o que acontece é que os ataques vêm de dentro da igreja. E isso é algo que eu já experimentei, ou seja, eu tenho já praticamente 50 anos, eu diria para vocês, de ciência dessas coisas, uns 35 anos aqui na nossa igreja, e eu já experimentei muito disso no passado. Eu já experimentei nossa igreja se fundindo, outras igrejas se incorporando à nossa, já vivenciei nossa igreja se dividindo, e eu acho que nunca nós devemos deixar a igreja por causa de conflitos internos. Mas eu tenho visto que isso acontece, e quais seriam as causas disso? Eu gostaria de ler com os irmãos o texto que eu vou ler, que nós vamos meditar aqui, se encontra o texto base. Na realidade, a gente vai passear por vários textos bíblicos, que está lá em Efésios 4 e 3, que diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, meus amados, por esse texto nós verificamos que há essa necessidade da gente preservar essa união, essa unidade, essa comunhão, e isso vem pelo vínculo da paz. E o vínculo da paz, eu diria para vocês que é uma das armaduras que Cristo nos deixou. Ele fala lá o escudo da salvação, fala lá de vários instrumentais, mas tem uma coisa que ele chama a atenção, é os sapatos, o sapato que vai propagar a paz. E a paz, ela precede a união, a comunhão entre os irmãos. Então, há uma coisa que eu posso fazer para ajudar a resolver os conflitos internos da minha igreja. Vocês já pararam para pensar nisso? Como eu resolver os conflitos internos que tem na nossa igreja? Lembre-se que nos últimos estudos eu trouxe para os irmãos o seguinte: eu disse que Deus quer unidade, não uniformidade. Porque Ele nos fez diferente para o seu propósito. Uma igreja cheia de pessoas como eu diria para você que não seria uma igreja muito empolgante. Uma igreja cheia de pessoas como o pastor Davi, eu diria para vocês também, não ia ser uma igreja bem legal, uma igreja boa de se conviver. Mas uma igreja onde tem as minhas características, do pastor Davi, de Inaldo, dos irmãos todos, é uma igreja que Deus pode cumprir os seus propósitos. Uma igreja cheia de pessoas como eu, como qualquer um de vocês, não ia por si só chegar a lugar nenhum. Mas aprove Deus que dentro da sua igreja fosse feita uma analogia como um corpo, onde cada um dos irmãos tem uma função. Tá certo? As mãos, com certeza, não gostam de pegar coisas quentes. Mas a boca, com certeza, gosta de tomar café quente.
Vocês percebem que cada um tem uma forma de agir, mas no fundo, no geral, todos convergem para algo comum. Agora, Deus quer que nós não... Deus nos criou e nos criou de forma para não sermos iguais. Se Ele nos fez assim, nós seríamos claramente simples, não teria nenhum problema. Todo mundo igual a todo mundo, então nós seríamos um monte de robôs. Tá certo? Mas para proteger a unidade da igreja, é preciso a gente se concentrar nas coisas que nós temos em comum. Então, em primeiro lugar, nessa lista de Deus está que nós devemos fazer as coisas que nós temos em comum. Veja só, o modelo supremo de unidade, eu não sei se vocês sabem, mas o modelo supremo da unidade é a própria Trindade. Qual é a função da Trindade? Cada cá tem Deus é o Pai, o Filho, o Consolador, cada um tem algo específico. Jesus Cristo é o que vai intermediar entre a gente e o Pai. E nós temos aí o Pai com amor sacrificial que revela toda a humanidade, toda a humildade, para que nós possamos viver em perfeita harmonia. Meus irmãos, o próprio Jesus, antes de ser preso, antes de morrer, ele chega lá e faz uma oração para Deus, que eu diria para você que é uma oração que revela o verdadeiro ministério de Jesus Cristo aqui. Além de nos salvar, além de nos propor tudo isso, mas Jesus Cristo tem uma preocupação muito grande. Eu não sei se vocês já se depararam nos filmes ou estão na vida prática, quando os pais estão prestes a falecer, chamam os filhos e pedem que os filhos vivam em união, ajudem uns aos outros. Veja só, isso vem de Deus que nos deu este Espírito. Essa oração que Jesus Cristo fez lá em João 17 e 20 ao 23, eu vou ler só o 23 para os amados. É a oração que Jesus Cristo fez para revelar o quão necessário é que nós vivamos em união. Ele diz o seguinte: não rogo somente por este, mas pelos que irão de vir. E agora lá no 23 ele diz: e neles e em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Vocês percebem aqui que o Novo Testamento, se nós formos fazer um estudo mais aprofundado, um dos assuntos que é mais instigado para que nós, como cristãos, nós tenhamos acesso é a parte da unidade, da comunhão. Então perceba a importância dada por Jesus à união. Não há divisões, não há conflitos, não há facções, não há divisões dentro da igreja. Então eu diria para vocês, meus queridos amados, que a união é a alma da comunhão. Deus deseja que experimentemos a unidade e a harmonia. A recomendação da palavra de Deus era para fazermos esforços no sentido de preservar o vínculo da paz. Então, para fazer isso, eu queria trabalhar com os irmãos de como a gente proteger a igreja desses problemas, de tribulações, de divisões, de fofoca, preservar a igreja de contendas, de divisões. Isso é muito importante. Eu vou trazer para vocês aqui alguns pontos e a gente vai até onde der para a gente ir hoje. Então veja só, primeiro deles, não superestime as diferenças. Não superestimes a diferença. Eu diria para vocês, concentre no que vocês têm em comum e não nas diferenças. Geralmente os conflitos ocorrem porque o foco é desviado para coisas secundárias. Devemos nos concentrar no que nós temos em comum, não nas diferenças. Meus queridos, mas eu vou dizer para vocês, nós somos muito hábeis, mas muito hábeis mesmo em ver os problemas, as dificuldades, as falhas que as pessoas têm. Mas nós não somos hábeis em ver o que as pessoas têm de bom. A gente, por natureza, é uma natureza que eu acho que é inata. A primeira coisa que a gente vê, parece quando a gente não está no espírito, a primeira coisa que a gente vê é as falhas dos irmãos. E a gente vê aqui que lá em Romanos
14 e 19, o apóstolo vai dizer: concentremos nas coisas que contribuem para a harmonia. E lá na frente ele vai dizer da comunhão. Então, meus queridos amados, vejam só, o quão importante é a gente se concentrar no que as pessoas têm de melhor. Os cristãos têm muitas verdades em comum. Nós temos muita verdade em comum. Eu acho que o pastor Davi falou na lição passada. Nós temos, por exemplo, um só Senhor. Nós temos um corpo. Nós temos um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma só fé, um só batismo, um só amor e um futuro juntos. O futuro é juntos. Nós vamos todos estar no céu e nós vamos estar todos juntos lá. O foco deve estar nessas realidades. Deus fez cada crente diferente em personalidade, em origem. Não para sermos tolerados, mas para que cada um pudesse desfrutar e valorizar a variedade que cada um traz para com tudo. Deus teria unidade. Deus quer unidade. Deus não quer uniformidade. Então eu digo para vocês, o primeiro sinal de conflito é um sinal de alerta para a igreja. A igreja deve ficar em alerta quando tiver conflito. Quando focamos muito nas personalidades, é muito difícil. Aí mostra que nós temos um sinal de alerta. Eu diria que não só na nossa igreja, mas tem outras igrejas. Por exemplo, eu conheço igrejas, e conheço principalmente a nossa igreja, quando dizia assim, é o presbítero que vai pregar. A pessoa dizia, eu não gosto do presbítero porque ele gosta de um negócio assim, assado, e eu não gosto muito daquele estilo que ele prega. É o pastor que vai pregar. Não, o pastor tem um sermão que dura quase 3 horas. O cara já vai exagerando, já dá aquela valorizada. É o irmão que vai pregar. Não, aquele irmão não sabe nem ler, só fala errado. Então, veja só, a gente começa a não saber tolerar as pessoas. Nós conseguimos personalizar. Eu vou hoje porque fulano de tal vai pregar. Então, a gente tem que parar com essas coisas, com essas preferências, essas personalidades. Eu lembro que tinha um irmão na nossa igreja que ia pregar e as pessoas, a maioria dos irmãos não gostavam, mas eu lembro que eu aprendi que a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. E eu vou dizer para os irmãos, ser bem sincero, a maioria dos sermãos, se ficar 1 ou 2 frases na nossa cabeça é muito. Eu digo isso com toda certeza. Eu lembro que minha mãe dizia, minha mãe gosta sempre de falar com ela vai ouvir esse sermão depois, ela vai dizer, meu filho, que sermão o de ontem foi bom. Mas foi tão bom, meu filho, eu me edifiquei muito. Tudo bem. Aí quando eu chegava lá para quarta, quinta-feira, eu dizia, mãe, aquele sermão o pastor pregou sobre o quê, mãe? Aí ela disse, meu filho, sabe que eu nem lembro mais sobre o que foi que ele pregou? Então vocês percebem que de tudo isso que a gente prega, que eu vou falar para vocês, talvez poucas coisas vão ficar no subconsciente de vocês. Mas isso que ficar tem que fazer a diferença. Então nós temos que ter esta visão. Então veja só, eu não posso ter personalidade, não posso ter preferência, estilos disso, daquilo, só vai trazer divisões. Gente, eu lembro que na nossa igreja, para vocês terem ideia, teve uma época, logo quando entrou a bateria, que era o seguinte, tinha a irmã essa do pastor Hilário, que ela cantava ópera na igreja. A irmã cantava ópera e depois a gente ia tocar rock dos anos 80. Veja só o conflito. Mas a gente sobreviveu até hoje. Por quê? Porque a gente sabia tolerar uns dos irmãos. Mas mesmo embora eu sei que na igreja tem irmãos que só gostam dos salmos e hinos. E daí? Eu sei que tem irmão que só gosta de música mais louvor, mais marcha, mais hinos de guerra, coisa do tipo, hino de estilo pentecostal. E daí? Não é tudo para louvar a Deus? Então Paulo vai dizer, meus irmãos, eu imploro para a unidade de vocês. Ele fala literalmente, eu imploro para que vocês vivam em unidade. Então, meus amados, nós temos que concentrar no que nós temos em comum, não nas nossas diferenças. Porque se você for buscar diferença no seu irmão, olha, vai ser tanta coisa que você vai ver que as pessoas são diferentes e cá entre nós não vai ser útil para o crescimento da obra de Deus.
Segundo ponto, nós devemos ser realistas e não idealistas. Você pode até fazer, até parece que é fácil viver em harmonia. Eu diria para vocês que não é fácil. E muitas vezes até chega a ser desanimador diante das dificuldades de conseguir um ideal de comunhão. Você deve ser apaixonado por sua igreja, apesar de ter irmãos lá que tu não vai muito com a cara dele. Tá aí, vamos ser realistas. Irmãos que te ofendem, e não te ofende só uma vez, não. Eu lembro que Marco disse, mas aquele irmão já me ofendeu 5 vezes. E o que é que eu faço? Não é fácil viver em harmonia, mas nós temos um ideal maior. Então eu vou dizer aqui para vocês uma frase lá que eu tirei da lição. Essa lição nós já até estudamos na nossa igreja, né, de uma vida com propósito. O pastor Rick Warner, ele vai falar o seguinte. Ele diz que desejar o ideal enquanto se critica o real é evidência de imaturidade. Ou seja, eu desejo minha igreja perfeita, mas eu critico a realidade dela. Isso ele vai dizer que isso evidencia uma imaturidade. Agora, aceitar a nossa igreja do jeito que é, aceitar o real, sem lutar pelo ideal, eu diria para vocês que é complacência. Então, eu aceito as coisas do jeito que eu estou, a igreja está ruim, a igreja está com problema. Não, tudo bem, isso faz parte da igreja. Eu diria para as irmãs que a gente não pode ser complacente com essas coisas. Em outras palavras, a gente está sendo negligente. Maturidade, meus queridos amados, é conviver com essas tensões. Todos os cristãos são pecadores. E todo pecador cristão, às vezes, desaponta outros pecadores cristãos. E esta é a composição da nossa igreja, da igreja local. Nós somos imperfeitos. Nós somos pecadores. E nós atacamos uns aos outros. Nenhuma igreja é perfeita. E um cristão apenas desperdiça seu tempo procurando perfeição dentro da igreja. Então, a maturidade é compreender que todos na igreja são imperfeitos. Todos precisam do perdão e da graça de Deus. Então, divorciar da sua igreja, pensando em achar uma igreja perfeita, nunca vai ser a resposta. A resposta vai ser sempre a reconciliação. Gente, tem um autor, que esse autor foi um pastor nazista, ele foi perseguido pelos nazistas, Dietrich Bonhoeffer, é um alemão. Ele disse que a desilusão com a igreja local é algo bom. Sabe por quê? Porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Então, nossa igreja, eu acho que deveria ter assim, uma placa, tá certo? Ou quando você fosse membro, assinava um termo. Mais ou menos assim, dizendo que nós não aceitamos pessoas perfeitas. Nós aceitamos pecadores que carecem da graça e desejam crescer para a obra e a glória de Deus. Isso é que deveria ser o nosso mote. Então, veja só, nós procuramos muita perfeição. E a gente não vai encontrar porque nós somos imperfeitos. E se a igreja é cheia de gente imperfeita, nós temos que ser realistas. E não ser idealista, querer uma igreja super perfeita sem problema. Eu diria para vocês, veja só, se você for para determinada igreja e você for procurando perfeição e você achar que aquela igreja é perfeita, sabe o que vai acontecer quando você chegar lá? Aquela igreja que você achava que era imperfeita vai se tornar imperfeita. Sabe por quê? É por sua causa mesmo. Tá certo? Então, temos que ter essa tolerância, meus irmãos. Nós temos que ter essa ciência. Nós temos que ser realistas com relação às expectativas. Não somos perfeitos. Não somos iguais. Mas nós devemos buscar isso de todas as formas. Terceiro ponto seria incentivar e não criticar. Meus irmãos, essa parte aí não é fácil. É sempre mais fácil apontar as falhas.
Sabe por quê? Porque a gente mete o dedão lá para cima, mas aí a gente esquece, ó, que tem 3 aqui, ó, apontado pra gente. Tá certo? É muito fácil apontar, criticar os que os outros estão fazendo. Aqueles que estão à frente da obra, eu vou dizer para os irmãos, tem que ser abençoado por Deus e Deus tem que estar nos revestindo a cada dia. E é por isso que nos cultos de oração nós sempre pedimos pela liderança da igreja, porque não é fácil liderar. Não é fácil liderar um mundo de pecador, muitas vezes frustrados, desajustados, e a gente ter que conduzir isso de uma forma ordeira. É tão fácil dar vazão às nossas frustrações, críticas cínicas, sem perceber o preço que pagamos quando nós estamos numa atmosfera poluída. Eu diria para vocês, um espírito crítico é um vício caro dentro de qualquer igreja. Quando eu julgo um crente, 4 coisas instantâneas estão acontecendo. Sabe o que é? Quando eu começo a criticar, veja só, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque eu perco a comunhão com Deus. Se aquela pessoa ali foi investida por Deus para estar ali na frente, eu começo a criticar, eu estou criticando a quem? Quando eu faço isso, quando eu critico quem está na liderança ou quem está na frente, eu exponho o meu próprio orgulho e segurança. Eu me proponho a ser julgador por Deus. Isso aqui é muito grave. Quando eu tenho essa postura, eu vou estar o quê? Julgando as pessoas, eu estou tomando o papel de Deus, porque aquela pessoa ela vai prestar conta a Deus, e aqui na terra já estou me antecipando. E eu não recebi essa incumbência de Deus, de criticar as pessoas que estão fazendo a obra dele. Meus irmãos, eu fiquei muito triste com a postagem que houve na igreja. Aí no grupo eu não quis colocar para não polemizar, mas um irmão chegou lá porque tem um determinado pastor que tem uma relevância, eu diria, tem relevância no nosso meio cristão, e ele foi acometido da Covid, foi internado e foi entubado, e os irmãos ficaram criticando, não só foi no grupo da nossa igreja não, vários grupos cristãos começaram a criticar, e eu fiquei muito triste, eu disse, a gente devia estar orando pelo irmão, eu sei lá, ele faz o trabalho meio atrapalhado, e ele vai dar conta depois a Deus, por outro lado é um ser humano. Mas Deus tem seus propósitos. E o que foi que aconteceu? Esse pastor recebeu alta, foi extubado e está em casa fazendo a obra. E agora? Veja só, é muito fácil a gente criticar. Olha, irmãos, uma coisa que eu tenho comigo, eu sei que tem muitas igrejas aí que são atrapalhadas, tem problemas seríssimos doutrinários, mas no fundo, um dia essas pessoas vão prestar conta a Deus. E é elas. Elas estão fazendo o evangelho do jeito que eles acham que está certo. E a gente, como crentes, como doutrinado, a gente tem que saber discernir o que é o certo e o que é errado. Mas não sair criticando, porque isso aqui, acaba deveria estar preso, aquela coisa toda. Eu não gosto, acho que não é por aí. Nós, como cristãos, nós deveríamos ter, mesmo a despeito de todas essas divergências doutrinárias, nós deveríamos ter um foco só. Mas isso não acontece. Veja só, então, quando eu começo a criticar os irmãos, eu prejudico a comunhão da igreja. Então nós somos repetidamente advertidos a não criticar os outros, a não julgar os outros. Paulo vai dizer lá em Romanos que a gente não deve fazer isso. E a gente vai ver Tiago 4:11, Efésios 4:29, Mateus 5:9, vai sempre trazer esse aspecto. Então, todo o tempo que desperdiçamos criticando ou julgando os outros, deveríamos gastar tempo na edificação e na unidade da congregação. Então, meus queridos amados, mesmo que outros cristãos possam discordar, ele nunca é seu inimigo. Em vez de fazer o trabalho de Satanás, né? Qual é o trabalho de Satanás? Vocês sabem qual é, né? Satanás não é acusador, então a gente, muitas vezes, a gente está fazendo o papel de Satanás, acusando as pessoas. Sempre reserve o julgamento para Deus e concentre em resolver os conflitos. Uma gama de encorajamento excede muito de uma crítica. Então nós temos que ter essa visão. Em última análise, a igreja, eu vou dizer para vocês, ela tem um dono. A igreja tem um noivo.
Esse noivo é Cristo, então nós devemos proteger e honrar ela da mesma forma como um marido amoroso garante seus filhos honrarem a sua esposa, a sua mãe. Podemos fazer menos, mas podemos fazer mais. Meus queridos irmãos, o quarto ponto que eu diria para vocês, que é um ponto que eu diria que é bem complexo e abundante nas nossas igrejas, eu diria para vocês que é a fofoca. Como resolver o problema de fofoca na igreja? Porque nós, por natureza, nós somos fofoqueiros. Eu acho que a gente parece que tem um frenesim, quando a gente sabe alguma coisa, aí a gente tem aquela ideia, a falsa ideia. Eu não sou nem baú para estar guardando as coisas. Mas é isso que a gente deve fazer. Muitas vezes, algumas verdades não podem ser ditas do jeito que a gente pode dizer. Ou algumas coisas que eu acho que está correto, ou acho que o irmão fez, eu não posso estar fazendo isso. Sob pena de eu gerar um pecado que eu diria para vocês terrível, que é o pecado da língua, da fofoca. Você sabe o que é fofoca? Fofoca é transmitir informação quando você não é parte do problema, nem tampouco a solução. Você sabe que espalhar fofoca é errado. Se você quer proteger sua igreja, nem mesmo dê ouvido a essas fofocas. Irmãos, tem uma coisa que eu não gosto, as meninas aqui em casa já sabem disso. Quando começam com fofoca, eu saio de perto. Sabe por quê? Porque não é problema meu e eu não quero me envolver com essas coisas. Eu não tenho a solução. Agora, quando eu sei que é coisa da igreja, que eu tenho que tomar a partida, aí é outra coisa. Mas algumas coisas que a gente nem sabe. A fulana de tal viu isso, aí diz. E quando a pessoa é ofendida, geralmente ela vai buscar adeptos. Menina, tu não sabe o foi que ele disse. Aquilo não é coisa de crente não, gente. Aí começa, aí a irmã escuta aquilo, aí vai depois, faz mais um floretozinho para contar para a próxima. Aí a próxima sai, aí vira uma bola de neve. Daqui a pouco tá feito um desastre dentro da igreja. Então, eu diria para vocês, preste atenção aqui, Ouvir fofoca é como receptar mercadoria roubada. Isto faz igualmente culpado pelo crime. Tá certo? Então, quando você escuta fofoca, você está escutando, como se você estivesse recebendo uma coisa roubada. E se você recebe coisa roubada, você comete o mesmo crime. Então, dar ouvido às fofocas é tornar-se criador de casa. E cooperar, sabe para quê? Para a divisão da igreja. Provérbios 4, Provérbios 17. Eu queria ler com os irmãos. Provérbios 17, 4. Os irmãos podem até acompanhar comigo. Provérbios 17, 4. Diz o seguinte. Eu gosto muito dos provérbios. O pastor Davi diz que os provérbios nos ensinam a nossa conduta. A como a gente se comportar. O malfajeste atenta para os lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Veja só, aqui nós somos comparados quando nós propagamos ou escutamos fofoca. Meus queridos irmãos, para nós protegermos a igreja da desunião, da falta de unidade, e isso vai ocorrer, tá? Eu estou dizendo para vocês os pontos que nós não devemos fazer. Mas e quando isso acontecer? E quando a gente não tiver esses filtros? E quando nós formos pego com um conflito? Além de tudo, Jesus Cristo vai nos ensinar a praticar o método de Deus para a solução de conflitos. Esse método está lá em Mateus 18, do 15 ao 17. E eu acho que nós já falamos disso, eu não vou me deter, mas é só como está no contexto que nós vamos falar, e é para a proteção da igreja. Então, o método que Jesus Cristo deixou para nós solucionarmos conflito tem 3 partes. 3 rounds. Primeiro, o que a gente deve fazer? Nós devemos ir à pessoa que foi
que nos ofendeu e nós temos que ir para ela. Veja só, agora se isso se refere a um pecado flagrante, não uma mera discordância em termos doutrinários, né? Veja só, a gente e pedir desculpa porque a gente discorda doutrinariamente, o que é que nós temos que fazer? Se nós discordamos doutrinariamente, nós devemos chegar a um acordo, mas nunca ficar, de certa forma, com problemas. Veja só, irmãos. Você quer saber qual é o termômetro de conflito de uma igreja? Vá na assembleia. Quando você for numa assembleia, você vai saber o nível de conflito que tem uma igreja. Veja só, mas muitas vezes lá nas assembleias, nós colocamos nossos pontos de vista de forma respeitosa. E ninguém é obrigado a concordar comigo, não. Eu não sou o dono da verdade, eu tenho a percepção de determinado fenômeno e na minha perspectiva eu acho que eu estou certo. E eu vou tentar defender meu ponto de vista. O pastor Davideiro, os oficiais, a igreja, os irmãos lá na assembleia podem expor seus pontos de vista. E os pontos de vista são colocados de forma respeitosa. Terminou a assembleia, meus irmãos, a gente vai lá para fora conversar, abraçar uns aos outros. Mas muitas vezes isso não acontece, eu fico todo milindrado, etc. Eu lembro, meus irmãos, olha, se vocês têm ideia do que é isso. Eu lembro que eu estava numa banca de doutorado e discutindo lá uns pontos de vista lá, na arguição de um candidato a doutorado, e as pessoas lá... chegou um certo momento que o embate deixou de ser entre eu que estava arguindo o candidato e foi eu e o orientador. E a gente ficou debatendo, aí teve uma pessoa lá que depois de tudo isso, aí chegou pra gente e disse, eu saí conversando com o professor, a gente foi almoçar junto, aí ele disse, rapaz, vocês são muito sem vergonha, né? Vocês ficam se degladiando lá dentro e depois saem daqui, então aí parece que não aconteceu nada. Eu digo, meu querido, nós estamos discutindo o campo das ideias, pontos de vista, questões teóricas, que ele pode ter a posição dele e eu a minha. Mas isso não quer dizer que eu vou impor que ele aceita a minha, nem ele vai impor a minha. E nós temos que conviver respeitosamente. Afinal de contas, no mínimo eu vou passar 40 anos aqui na universidade olhando para a cara desse sujeito. E você acha que eu vou querer olhar com raiva? Passar 40 anos com raiva de uma pessoa? Não é isso. Meus irmãos, na igreja também se aplica a mesma coisa. Então, o primeiro ponto é a gente ir à pessoa ofendida. Nós temos que ir lá, vá em particular o ofensor e tente uma solução o mais rápido possível. Agora não demore não, viu? Porque se você demorar, quanto mais demora, mais as raízes ficam fincadas. Aí dá um trabalho para arrancar, viu? Você não tem nem noção. Mas aí, não está aqui, mas aí tem uns preparos. Antes de ir, não esqueça de orar. Peça a orientação de Deus. Não vá na carne, não. Não vá na carne. Não escolha um momento inoportuno. O momento que a pessoa está ocupada, o momento que ela está com raiva, o momento que ela não está com quê. Não vai funcionar. Irmãos, outro dia eu vou contar um exemplo aqui. Eu tinha tido um embate com Cida, aí chegou um certo momento, Cida disse, a gente tem que conversar. Eu disse, bora conversar. E fomos conversar, gente. Aí a gente saiu para caminhar na praia de meio-dia. A maré estava cheia. Aí quando a maré está cheia, tem aquela ladeirinha aqui, né? Aí você começa a andar, já fica com a coluna meio torta, meio sufocado. Aí daqui a gente começa a conversar. Tava de boa, mas depois a adrenalina foi subindo e aquilo foi um desastre. Por quê? O momento não era adequado, a maré não estava boa para caminhar. Olha, o tempo, meu dia, você chamar a pessoa para conversar, meu dia de problemas, gente, fala sério. Meu dia só presta para a gente tomar vitamina D e olha lá. Então, veja só, nós temos que ter essa habilidade. Vá em particular e tente resolver o mais rápido possível. Agora, se isso não funcionar, o que é que a gente deve fazer? Vai para casa dizer, pronto, bem, fiz minha parte, né? A gente se arroga, que a gente se acha o cara, né? Eu fiz minha parte, tô nem aí. Agora isso é com ela e Deus, né? É mais ou menos assim. Aí a gente deixa ela ser entregue. O nosso desejo é que Deus vá lá e manda um raio mesmo na cabeça. É desse jeito. Bom, mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, olha, se isso não funcionar, o que é que você deve fazer? Vá lá, chame um ou dois irmãos, tá certo? Faça uma outra abordagem
e leve essas pessoas para que essas pessoas possam testemunhar as ações e as atitudes do ofendido e do ofensor pessoalmente e tentar uma solução. Sabe por que a gente leva? Quando eu estou envolvido no problema, parece que eu fico com as viseiras, eu não consigo ver o outro lado. E a Bíblia é muito sábia, porque ele vai dizer de jeito, você tem que levar uma opinião externa. Converse com a pessoa, que essa pessoa vai lá, vai entender e depois vai dar uma solução. As pessoas entendem. E essas pessoas que vão para testemunhar, não é para fofocar não, viu, gente? Essas pessoas não vão lá, não é para fofocar não. Elas vão lá para ser árbitro. Para os dois, não é só para o ofendido e para o ofensor, é para os dois. Essa pessoa vai lá fazer uma análise e essas pessoas elas também têm que ter a mesma perspectiva. Inicialmente tem que orar, pedir a orientação de Deus para que elas possam fazer as coisas corretas. E aí, geralmente, meus irmãos, quando chega nessa parte, grandes problemas se resolvem aqui. Tá certo? Gente, mas aí veja só. Eu fui lá, falei com a pessoa, levei 2 pessoas da igreja, 2 pessoas para ser testemunha e nada, a pessoa está irredutível. Gente, o que é que tem que se fazer? Aí Jesus Cristo diz, finalmente você tem que fazer. Se isso não funcionar, o que é que você tem que fazer? Levar a toda a igreja, diante da comunidade. Não é para que essa pessoa seja intimidada, é para que a igreja seja transparente e nós sejamos transparentes diante da igreja, diante da comunidade, do que nós fizemos. E a igreja vai fazer o juízo. Veja só, se aquelas 2 pessoas não tinham tanta habilidade, é possível quando a gente leva esse problema para a igreja tem alguém lá, usado pelo Espírito Santo, que tem habilidade para fazer isso, que vai resolver. Vai que naquele momento que é levado para a igreja, tem uma pessoa, um psicólogo, que sabe entender esse problema. E o psicólogo vai e orienta a igreja de como tratar. Então é nesse sentido da gente usar a igreja para tentar ajudar a resolver, tá? É para resolver o problema. Meus amados, geralmente funciona isso. Agora, finalmente, se isso não funcionar, se a pessoa foi lá, se 2 irmãos ou 3 foram lá, a igreja agora vai julgar válido a isso ou não do que está acontecendo. Então, se a pessoa continuar na sua obstinação, a comunhão, eu diria, pode ser interrompida com o ofensor. Então, a igreja vai lá e vai tomar as atitudes. Se a palavra de Deus diz, se tudo isso acontecer, essa pessoa não era um de nós. Gente, isso acontece. Então a gente, como igreja, vai naturalmente organizar, porque a gente não vai querer estar com uma pessoa trazendo conflito dentro da igreja. A gente pode disciplinar essa pessoa, mas o papel da igreja não é jogar essas pessoas lá. Sempre que possível, a igreja deve tratar essas pessoas. Sempre que possível, a gente deve, mesmo com essas pessoas com esses problemas, talvez seja um problema de saúde que precisa ser tratado. Então a igreja, mesmo a despeito disso, tem que ter um papel de acompanhar. A gente nunca vai desistir. Nós somos soldados. Soldado nunca deixa um para trás. Muitas vezes tem punição, porque às vezes tem que ter punição, porque nós vivemos regras e nós vivemos regras padrões que tem que ser obedecidas. Nós temos um padrão para ser obedecido. E isso deve acontecer. Meus irmãos, por último, para que nós possamos apoiar a unidade na igreja, para que nós venhamos a proteger a igreja das divisões, das facções, dos problemas relacionais, uma coisa que nós temos que fazer: apoie a liderança da sua igreja. Os líderes da igreja, embora imperfeito, tá? Eu falei para os irmãos que a igreja é constituída de pecadores, de pessoas falhas. E isso inclui a liderança. Isso inclui o pastor e depois o presbítero. Vai incluir todo mundo. Então, os líderes da igreja, embora imperfeito, ele tem a responsabilidade de supervisionar e aconselhar todos os membros da igreja com respeito à doutrina bíblica.
Eles são particularmente responsáveis por como administrar essa responsabilidade diante de Deus. Eu lembro que eu tive vários pastores, e eu vou falar do meu último pastor, que é o pastor Davi. E eu lembro que o pastor Davi, ele, quando vai dar o sermão dele, ele sempre tem uma coisa que ele deixa bem claro: eu ensino os irmãos desse jeito, porque eu é que vou prestar conta lá no céu. Eu que vou dar conta a Deus do que eu estou ensinando a vocês. E eu não quero chegar lá no céu ser penalizado por estar ensinando coisas erradas. Então, meus queridos, por causa disso, Deus espera que todos os irmãos, todos os membros da igreja, tratem os seus conselhos com o máximo respeito. Irmãos, eu diria para vocês que não é só na nossa igreja, não. Várias igrejas que eu tenho andado aí. Muitas vezes a gente vê a liderança da igreja ser tratado com desprezo por alguns irmãos. É mais ou menos aí. Se eu tivesse ali, eu fazia diferente. Tá tudo errado, tá tudo errado. A pessoa não tem respeito, não mede palavras, sai atirando, faz do jeito que ela acha que fazer, não vai movida pelo Espírito, vai na carne, vai detonando. Então veja bem, a assistência do pastor, os conselhos, deve ser seguido quando estiver de acordo com a doutrina bíblica, com a autoridade suprema. Tá certo? Então há uma coisa que, como ovelhas da igreja, nós temos que ter em consideração isso. Uma coisa que eu também sempre prezei é assim: às vezes as pessoas dizem, eu não concordo da forma que está sendo feita, essa doutrina eu não aceito, eu não aceito. Eu digo, gente, olhe, cá entre nós, discutir esses assuntos, a gente pode pegar vários que vão com essa corrente e vários que não vão. E eu também não vou chegar aqui e impor o meu ponto de vista. Muitas vezes eu não tenho nem fundamentos necessários para entrar numa discussão. É mais ou menos aquilo, é como se fosse um senso comum. Mas o senso comum muitas vezes restrita a um determinado momento, a um determinado ciclo de pessoas. Eu não abro meu espectro. Então, às vezes eu digo, olha, para eu opinar por esse assunto, eu precisaria estudar um pouco mais para tomar uma atitude qualquer. Eu não me sinto hábito a criticar, eu preciso estudar mais. Agora, quando eu estudar mais, quando eu pegar, eu posso expor meu ponto de vista de forma respeitosa. Aí muitas vezes a gente vê que isso não acontece. Às vezes a pessoa vai lá e chuta o balde e vem aquelas confusões desnecessárias, e ainda por cima contamina toda a igreja, tá? E aí tem um problema seríssimo. Meus irmãos, eu vou aqui concluir dizendo o seguinte: geralmente, quando nós somos apontados ou alcançados por alguma dificuldade na vida da igreja, nós buscamos apontar culpados. Eu diria para vocês que não é sábio fazer isso. O melhor é pensar sobre como cada um está fazendo no plano pessoal para encontrar, digamos, as soluções. Estão passando por esse problema. O que é que eu posso fazer? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui aos irmãos, e depois eu vou complicar mais as coisas. Outro dia a gente estava lá na igreja, fazendo uma limpeza lá na igreja, e o irmãozinho lá só dizendo, nessa igreja ninguém me dá oportunidade, é só a família do pastor que trabalha, os amigos dele, ninguém me dá oportunidade. E a gente lá ralando, limpando as cadeiras, fazendo a arrumação lá por trás. Aí um irmão disse, que tu não aproveita e vai ajudar aqui a gente? Precisa alguém te chamar? Então, meus irmãos, nós temos que buscar a solução dos problemas. Tá certo? Eu diria para vocês, o diálogo é algo muito importante que nós deveríamos prezar. Nós deveríamos buscar. Então, as pessoas estão procurando uma comunidade em que elas sejam amadas e respeitadas. Onde os membros vivam verdadeiramente uma vida digna de um cristão. E essas pessoas elas devem se importar uns com os outros. Onde há tratamento diferido, onde a unidade se percebe na prática. É assim a nossa igreja? É assim a igreja que você frequenta? O que eu mesmo posso fazer para alcançar a comunhão desejável? Qual é a minha parte nisso tudo? O que eu posso fazer para que minha igreja viva em unidade?
talvez essa resposta eu não vou te dar. Mas se você ouviu tudo que eu falei, com certeza o Espírito Santo vai te revelar o que você deve fazer. Então, meus queridos amados, que Deus abençoe. Muito obrigado por aguentar aí essa quase 1 hora de estudo. E que Deus, na sua infinita misericórdia, possa tratar cada um de nós a perseguir o ideal de uma igreja unida, para a honra e glória do seu nome. Amém. 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 É que estudo gostoso, maravilhoso.